Olá, Padawans! Bem-vindos à nossa videoaula sobre a estrutura de dados fila. Nesta aula, iremos abordar os conceitos fundamentais desta estrutura. Como operar essa estrutura utilizando duas formas diferenciadas de implementação e outras informações importantes que você deve dominar para entender essa estrutura de dados. Primeiramente, vamos voltar a acessar as escrituras. O que elas nos dizem sobre o que é uma fila? Segundo o dicionário Michaelis Online, uma fila tem duas definições. A primeira definição é uma sequência de pessoas ou coisas alinhadas, uma atrás da outra, organizada geralmente por ordem cronológica de chegada ou por diferentes critérios, de altura, de idade e para diversos fins. A outra definição é mais específica e aborda um conjunto de soldados em fileira. Você, jovem Padawan, pode estar se perguntando qual a relação disso com a computação. Vamos lá. Na computação, uma fila é uma estrutura de dados que assume a ideia de sequência de objetos para armazenar as informações. Ela é baseada no princípio First In, First Out, FIFO, o que podemos traduzir para o português como o primeiro que entra é o primeiro que sai. A manipulação é feita pelas extremidades por funções pré-definidas, né? Por uma extremidade você insere e na outra você retira. Da mesma forma que vimos na estrutura pilha, não é possível o acesso direto aos demais dados. Temos aqui um exemplo de como funciona uma fila. Primeiramente, um bloco com símbolo 1, representando o nosso objeto, compõe a fila. Um novo elemento, representado pelo bloco com símbolo 2, é inserido na estrutura. Agora temos a estrutura com símbolo 2 sobre a de símbolo 1. Temos aqui um elemento representado como 1 no início e um elemento 2 no final da fila. A seguir, um novo elemento, representado pelo bloco com símbolo 3, é inserido no final da fila. Veja no exemplo que esse procedimento se perpetua até a inserção do bloco com símbolo 6. A partir daí, cada elemento é retirado, seguindo a ordem de inserção. Vejam que, ao contrário da pilha, que utiliza apenas o topo, a inserção é em uma extremidade e a retirada em outra. Filas são estruturas utilizadas em diversas situações na computação. Por exemplo, são utilizadas para a implementação de buffers. E nas seguintes aplicações: escalonamento de processo na CPU, escalonamento de acesso à memória secundária, né, quando várias aplicações pedem para ler e escrever dados no disco, por exemplo, né, e o disco não dá conta de atender tudo de uma vez. Uma fila vai controlar, né, o acesso ao disco baseado numa ordem de chegada. Filas também são usadas para a sincronização de processos assíncronos, para gerenciamento de fila de impressão, controle de interrupções de hardware, ou seja, você mexeu no mouse e clicou no teclado, uma fila recebe essas interrupções para o processador fazer o processamento, né? O controle de chamadas em call centers, né, num suporte. Então, o usuário liga, fica numa fila até ser atendido. Também é usada para implementar busca em largura em grafos, entre outras aplicações. Bom, retomando a ideia da inserção de um elemento na fila, reforçamos que a inserção deve ser sempre após o último elemento inserido. Dessa maneira, o elemento inserido será geralmente identificado como fim ou último. A retirada de um elemento na fila é sempre daquele que foi inserido primeiro. Então, caso você deseje acessar, por exemplo, o conteúdo de um nó intermediário, todos os demais devem ser desenfileirados antes. Uma fila, assim como uma pilha, pode ser implementada de diferentes maneiras, e as mais comuns, novamente, são a implementação usando encadeamento de nós e a implementação usando arranjo para armazenamento dos elementos. A implementação mais usual é a usando encadeamento. Cada nó contém o dado a ser armazenado e aponta para o próximo nó.
O último nó da fila aponta para nulo, indicando o término. A fila sabe apenas onde está o início e o fim. Em uma implementação por encadeamento, uma fila então contém um apontador para o início e outro para o fim. Cada nó contém o dado armazenado e um apontador para o próximo nó na estrutura. Fila e nó são implementados tradicionalmente como estruturas ou classes, sendo que nós usaremos a segunda abordagem, usando uma classe para a fila e outra para os nós. Cada nó vai possuir atributos com os dados armazenados, que pode ser desde um simples inteiro até uma outra estrutura ou outra classe. Além disso, possui um apontador para o próximo nó. A classe fila contém geralmente, além dos apontadores para o início e para o fim, um atributo para informar a quantidade de elementos que ela possui. Outros atributos podem ser necessários, dependendo do problema resolvido, mas em geral é apenas isso. Isto é tudo, pessoal. Em nosso próximo vídeo, abordaremos as operações básicas sobre filas. Aguardo vocês e que a força nos guie e ilumine.